Marcelo, para quem não me conhece, sou casado com a Fabiana, minha esposa amada. Ela não está aqui para completar, né? Que a gente tem. Quem esteve ontem aqui no encontro de casais? Bênção, né? Foi bênção demais. E tô vendo que tem uma galera aí, então a noite foi boa e foi revigorante também. E nós estamos aqui, né, eu sou líder da Rede Betel, né, são as células mais bonitas que tem, a Rede Betel. Tá? Então, se você que ainda não tem célula, né, procure a mim, a Fabiana. Nós somos da administração também, do apoio pastoral. Né, e você que está pelas redes sociais, também quero saudar, né, a Deus pela sua vida. Né, quero deixar aqui, aproveitar que hoje é o dia do aniversário da minha mãe, olha que beleza. Né, quero que Deus abençoe. Né, mandei o link lá para ela, está lá no Brasil, que minha mãe é muito importante na minha vida, então que Deus possa abençoá-la nesse dia. E antes de eu começar a chorar, né, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de falar sobre o poder da visão. E é um privilégio para mim, irmãos, porque isso realmente fez diferença na minha vida. Né? Conhecer a visão, conhecer o caminhar no discipulado, né? Isso realmente fez diferença na minha vida. E eu quero trazer só uma breve introdução. O pastor já falou na semana passada e nós vamos viver alguns domingos, né, falando sobre isso. E discipulado é aprender e ensinar mais de Jesus. É só isso. Falar de Jesus. Ensinar sobre Jesus. O discipulado põe, né, a nossa fé em ação. Você tem fé em Jesus? Você crê? É colocar em ação a nossa fé. E levar as pessoas a conhecer a Jesus. E conhecer, né, quando a gente olha na Bíblia, a palavra conhecer traz questão de intimidade. Né, quando a gente vê lá, Isaac conheceu a sua mulher, Rebeca. Ele teve intimidade. Deus conhecia Abraão. Deus conhecia Moisés. Tinha intimidade. Então não basta sabermos só. Precisamos conhecer intimamente, né, Jesus. Não basta só sabermos. Ensinar e obedecer os seus mandamentos. Orientar e direcionar discípulos que tenham cada vez mais o caráter de Cristo. O trabalho não acaba só na conversão. Às vezes a pessoa se converte e precisa de um ensino, precisa de um caminhar, e o discipulado vai trazer isso. Se converter e aceitar Jesus é apenas o início de um processo. E quem pode discipular? Quem que pode discipular? É o pastor? É o trabalho só do líder de célula? O objetivo discipular é aquele que, primeiro, está com o coração aberto para aprender mais de Jesus e ensinar outras pessoas. Alguém mais pode discipular aqui? A Virgínia pode, ela levantou a mão. Todos nós podemos discipular. Jesus chamou você. Jesus chamou a mim. Por incrível que pareça, ele me chamou. E eu sou bem ruinzinho, viu, irmãos? Eu, para estar aqui em cima, estou tremendo mais do que vara verde. E Jesus conseguiu usar a minha vida. Eu quero, trazer um pouquinho disso, um pouquinho do meu testemunho, do que Deus fez, e falar de um texto, que eu vou trazer. E além disso, se não vou esquecer aqui, nós vamos discipular também pelo exemplo. Jesus, ele falava as coisas do Pai, mas ele também agia. Ele foi exemplo. Então não adianta, é igual lá em casa, eu falo para meu filho não faça isso, e ele faz. E eu estou fazendo o errado, e eu peço para ele fazer o certo. Então eu vou fazer o certo, para que ele aprenda, com o exemplo. Você tem sido exemplo de cristão, você tem sido exemplo de filho, de marido, de esposa, de pai, de mãe. Mais do que palavras, as ações mostram como viver da maneira que agrada ao Senhor.
Jesus é o nosso modelo, o maior e mais eficiente fazedor de discípulos. Pegou 12, um se corrompeu. Depois veio Paulo e transformou a história da humanidade. Tremendo o que Jesus fez. E eu quero trazer uma reflexão, irmãos, né, de um homem que, comum, como eu e você, ele teve uma visão, e nessa visão ele teve uma direção, e dessa direção ele encontrou um caminho para salvar não só a sua vida, mas também salvar a sua família, e para trazer uma vida discipulado. Né, o texto é o texto de Atos, no capítulo 10. E eu não vou ler o texto inteiro, porque são 46 versículos. E eu recebi uma vez uma orientação, uma pessoa, quando você ficar meio em dúvida o que falar, lê tudo, né, porque aí vai passar mais tempo. Mas eu não vou fazer isso. Eu só quero contextualizar, né, para você entender, né, quem que era a história de Cornélio. E Cornélio era um homem temente. O texto diz que ele era um homem temente e orava ao Senhor. Era um homem temente, dava esmolas, abençoava pessoas e era um homem de oração, ele e a sua família. E ele tem uma visão um dia, uma visão de um anjo, e o anjo fala para ele, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram à memória de Deus. Deus lembrou das suas orações e das suas memórias, das suas esmolas. E eu não sei você, irmão, mas ver uma visão de um anjo é algo impactante. Deve ser, eu nunca vi, mas deve ser algo tremendo. E o anjo falando essas coisas para ele, e era um anjo de Deus. E ele, ao dizer isso, imagine o anjo falando para você, suas orações, sabe quando você ajoelha lá no seu quarto, no seu secreto, Deus está ouvindo as suas orações. Que tremendo isso. Mas além disso, que já deve ter sido impactante na vida de Cornélio, o anjo dá uma direção, dá um comando para ele. Manda alguém até lá, Jope, e procura um homem de nome Simão, chamado Pedro, que está na casa de outro Simão, e pede para ele vir. E ele recebe essa direção. E aqui me chama a atenção, irmãos, que não basta a gente ter a visão. Nós precisamos de uma direção. Eu tenho a visão e tenho uma direção. Então, talvez a direção seja mais importante que a visão, porque se eu tenho uma visão, às vezes eu sou um sonhador. Eu só sou um sonhador. E essa visão vai virar uma desilusão. Mas a direção de Deus vai nos levar ao caminho certo. Amém? Vocês estão comigo aí? E o anjo se retirou e ele vai, né, em busca de Pedro. E Pedro está lá em Jope e também tem uma visão. E nessa visão, acho que ele já estava na hora do almoço, ele vê lá quadrúpedes, répteis, aves, e uma voz, Pedro, mata e come. E Pedro fala, não, jamais eu faria isso, Senhor. E a voz fala para ele assim, não vá contra aquilo que Deus purificou. E ele fica assim, meio em dúvida, ele fica assim, meio em dúvida em relação a essa visão, e isso me chamou a atenção, porque às vezes você também fica em dúvida. O que eu vim fazer em Portugal? Eu vim ganhar em euro. Eu vim fugir da violência lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, do Nordeste. Eu vim fugir para cá. Eu vim porque tem qualidade de vida. E Deus está falando para você, não, eu vim porque eu tenho um propósito para você. O que eu vim fazer aqui, quem é natural da terra? O que eu vim fazer na CC Ágape? Esses pastores doidos aqui, uma hora está num canto, uma hora está no outro, um espaço maior. O que eu vim fazer? Agora é célula, agora é encontro com Deus. Deus também te chamou, né, para estar evangelizando pessoas nesse lugar. Né? E eu fico imaginando Pedro ouvindo isso. Não se sentiu confortável.
não se sentiu confortável, mas ele obedeceu. De primeiro? Não. E o texto fala que ele, por 3 vezes a visão apareceu e a voz. E eu sei que você é bom de Bíblia, né? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro, tu me amas, Pedro? 3. E agora 3 vezes de novo. Eu fico pensando aquela voz lá de cima falando assim, ó, é o Pedro. No mínimo 3 vezes. E aí eu termino aqui. Não termino aqui, tem mais. Né? Apesar disso, Pedro, ele obedeceu, ele já tinha aprendido. Né? Ele já tinha pregado para 3.000, para 5.000, e depois curado. Ele já tinha aprendido. E eu quero que você aprenda isso também. Mas o texto que eu quero trabalhar com vocês é Atos 10, do 25 até o 33. Isso. A minha versão deve estar um pouquinho diferente. Atos 10, do 25 ao 33. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-lhe aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali que estavam ajuntados. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se, a chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que sendo chamado vim, sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, vá, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, a mandar chamar Simão, o que tem sobrenome Pedro. Esse está na casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus te tem mandado. Amém. E a primeira coisa que eu entendo aqui nesse texto, irmãos, como eu falei, Cornélio, ele era um comandante romano. Então, ele era uma autoridade ali. E no versículo 25, quando Pedro chega, quer dizer, ele nem chega à casa, ele está a caminho da casa. Cornélio estava tão ansioso para receber algo de Deus, que ele vai ao encontro. Ele tinha uma expectativa no coração dele, vai vir alguma coisa da parte de Deus, e eu não vou nem esperar esse cara entrar, eu vou até ele. Eu vou buscar, fazer 4 dias de espera da viagem até a casa dele. E ele vai ao encontro, ele tem pressa para ouvir aquilo que Deus tem da vida dele. E eu quero perguntar para você, né? A Mari falou um pouquinho de expectativa lá na torre, né? Qual a expectativa no seu coração de receber aquilo que vem do Senhor? Qual a sua expectativa ao vir ao culto? Qual a sua expectativa a ir à célula? Qual a sua expectativa ao dobrar o seu joelho e buscar no Senhor? Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Estão aqui as minhas petições, estão aqui as minhas situações que eu preciso vencer. E qual é a sua expectativa no seu coração para todas as coisas que vêm do Senhor? E a segunda coisa que ele faz, ele se prostra. Ele reconhece a autoridade de Pedro. Foi Deus, ele teve uma visão. Algo viria da parte de Deus, então ele reconhece a autoridade de Pedro porque ele era um oficial, ele sabia que tinha um comando, que tinha algo superior. E ali Pedro representava. Né? E como que ele demonstra isso? Sendo humilde. Humildade é o primeiro ponto que eu quero trabalhar.
né? Humildade, você tem sido humilde para receber, para ser discipulado. Ele era uma autoridade, tinha um monte, o texto fala que tinha muitas pessoas ali. E eu imagino ele se dobrando ali, se ajoelhando diante de Pedro e as pessoas todas olhando. Ó, o Cornélio, uma autoridade, se ajoelhando. Quem que é esse Pedro? De onde que ele veio? E ele não teve, ele não hesitou, ele se prostrou, ele foi humilde. Você tem sido humilde? Às vezes, né, nós estamos em uma posição, ou eu vou falar das minhas experiências, pensamos que somos autossuficientes, já sabemos de tudo. Cuidado com a soberba, né, no seu coração, né, cuidado com aquilo, né, que está endurecendo o seu coração. Nós precisamos um dos outros. A Bíblia é muito clara. Abençoe uns aos outros, amem uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Né? E aqui Cornélio ele tem essa humildade. E olha o que diz lá em Mateus 5. Felizes, bem-aventurados os humildes. Oportunidade de orar com ele, de ministrar Jesus, né? Aqui mesmo em Portugal, né, teve uma família de um senhor, ele, a filha e o neto, né? Por quê? O Marcelo é mais novo. Quem que é o Marcelo? Quem que é humildade em aprender, em querer mais o Senhor. E o segundo ponto, ensinável. Você tem sido uma pessoa ensinável? Um dos ministérios de Jesus era o ensino. Jesus, mestre, em tornar situações do dia a dia em algo dos céus, se não do dia a dia, por parábolas. Ele era simples e profundo. E muitas vezes ele dizia, ao final do ensino, Jesus ensinava, ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você já tentou ensinar alguém? Não sei, aqui acho que não deve acontecer, pastor. Só em Marte. Você já tentou ensinar alguém, você começou a falar, a pessoa fala, já sei, nem precisa terminar. Já sei. Já tentei isso. Já fiz isso algumas vezes. Já aconteceu com você? Ou senão você está falando ali, a pessoa não deixa nem você concluir o seu raciocínio, a pessoa já está trazendo outro assunto. Então, ser ensinável é ouvir. Por que será que Deus nos deu 2 ouvidos? Deus 2 ouvidos e uma? Para quê? Para a gente ouvir mais. E ouvir, isso eu escutei ontem, na quinta-feira, de um discípulo. Nós estávamos na célula e ele falou assim, então eu tenho que ouvir, eu tenho que compreender e eu tenho que praticar? Eu falei, isso mesmo. Ele que falou isso para mim. Eu anotei aqui. Então não adianta só eu ouvir? Não adianta. É bom. Eu tenho que compreender? Tenho. Aquilo tem que cair no meu coração. E eu tenho que praticar. Deus quer que nós pratiquemos. Cornélio não era só humilde, mas ele desejava aprender mais sobre as coisas de Deus. Ele tinha noção e sabia sobre Deus, mas ele queria conhecê-lo intimamente. E Cornélio não só se contentou em ele ser abençoado, ele queria que a família dele também fosse abençoada. Então ele leva, ele junta a galera. Gente, vamos juntar aqui, Eu fico imaginando gente saindo ali pela janela. E ele junta todo mundo assim, e lá no versículo 33 fala bem isso. Pedro, é o seguinte, juntei todo o povo aqui, está toda a galera aqui, e nós precisamos receber algo de Deus. Nós estamos esperando. Então, a galera está reunida aqui e vamos começar o quê? A célula. Ele ia começar a primeira célula ali em Cesareia. Pedro chega ali
com quem vem com ele? Vem o pessoal, os líderes em treinamento. Vem a galerinha junto com ele lá, vamos lá. Fazer a primeira célula lá em Cesareia, ele nem sabia, né? Porque o anjo só falou para ele, a voz só falou para ele ir. Não falou o que ele ia fazer lá. Mas aí Cornélio falou assim, ó, já juntei a galera, vamos fazer a célula aqui em casa. Né? E Pedro, ele fala, bora lá, vamos fazer essa célula. E qual que é o estudo? O estudo está no versículo 33 até o 43, do 36 até o 43. E é o estudo da semana? A gente tem aqui o estudo da semana. Não é o estudo da semana. É o estudo da minha vida e da sua vida. Ele começa a falar o quê? Lá de quando Jesus foi batizado por João Batista, pelos milagres, fala dos milagres, ele fala, né, que Jesus foi entregue na cruz, que ele morreu naquela cruz, e que ele ressuscitou, e aí depois ele fala assim, e eu sou testemunha de tudo isso. Que maravilha, irmãos. Eu queria estar naquela célula, viu? Eu queria estar naquela célula, porque aconteceu muita coisa naquela célula. Né? E no finalzinho, Pedro ainda estava pregando, estava passando, não tinha ainda, não estava no momento de oração, ele estava falando sobre o ministério de Jesus, e no versículo 44, olha o que acontece. No versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Uau! Aconteceu isso na sua célula alguma vez, irmãos? Na minha nunca aconteceu. Deus está pregando, Deus está falando, dando um estudo ali, e de repente todo mundo fala em línguas. Olha o que aconteceu aqui. Mas porque Cornélio foi ensinável. Ele queria mais de Deus. Ele queria ouvir do Senhor. E depois eles são batizados, né? E eu creio que foi uma forma de Deus demonstrar, inclusive para Pedro, né? Porque ali fala que os da circuncisão ficaram o quê? Espantados, magnificados, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas, né? E era para o realizar e o fazer, o querer e o fazer, é de Deus. Ele que faz, é o Espírito Santo que se move. Né? Alguém orou, ele não orou aqui, falou, Espírito Santo, vem agora e vum. Não. Ele estava pregando Jesus. Ele estava anunciando a palavra. Basta você obedecer. O Espírito Santo faz o trabalho dele, a vontade dele. E ali Pedro está cumprindo o ID. Lá que nós lemos, né, na semana passada, Mateus 28, ele está ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Ser ensinável é estar sedento, ter expectativa para ouvir e se abrir para o novo de Deus. E o terceiro e último ponto, né, que é a disponibilidade. Você tem sido disponível para aprender mais do Senhor? E no versículo 48, lá no finalzinho, no último versículo, ele fala assim, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Cornélio poderia ter dito para Jesus, para Pedro, já estou colocando Jesus aqui na história, né? Pedro, obrigado, acabou a célula, pode ir embora, né? Já aprendi, já fui batizado no Espírito Santo, nem estava esperando isso, né? Fui batizado nas águas, agora você pode ir embora que amanhã tem a tropa, tem os soldados lá para eu tomar conta, né? Eu tenho a minha vida para tocar, pode ir embora. Mas ao invés disso, esse texto fala para ele, para nós, que ele pediu, fica aqui mais um tempo, fica com a gente aqui, fica mais um tempo. E ele queria investir o tempo. Talvez não, é algo precioso na nossa vida, é o nosso tempo. É o nosso tempo, é precioso.
né? Já teve situações em que nós abordamos as pessoas e falamos assim, fala o dia e horário que a gente pode estar junto para estudar, fala o dia e horário para a gente colocar numa cela. Ah, vou ver, depois te falo. O pessoal não tem tempo. Eu sei que todos nós trabalhamos, todos nós temos as nossas atividades. Cornélio também tinha. Ele era um comandante. Mas ao dizer isso, ele está dizendo para Pedro, eu quero mais tempo contigo. Jesus ele ficou 3 anos com os seus discípulos. E ele ficou 3 anos por quê? Porque ele precisava tratar o caráter daqueles homens. Ele precisava conhecê-los, antes de deixar que eles fizessem a parte de anunciar o reino dos céus. Ele precisava tratar da personalidade, então era necessário tempo. Na semana passada o pastor fez aqui um teatro com o Léo, né, e eu tentei lembrar, mas ficou mais ou menos aí quase 1 ano, até a Emily engravidar, né, e tudo, né, gêmeos, né, o Obed e o Edom, né, e ele precisava de tempo, Jesus precisava de tempo para ganhar confiança, para se aproximar. E aqui também Cornélio fala assim, eu quero ter tempo com você. E qual é esse tempo? É um tempo de qualidade. É um tempo onde eu não vou ter interrupções, onde eu não vou ter distrações, né? Nós vamos ter que renunciar a alguma coisa. E o que você está disposto a renunciar no seu dia a dia? O que você está disposto? Eu trabalho 8 horas, eu tenho que dormir 8 horas, então sobrou 8. O que você tem feito nessas 8 horas? Eu arrumo um trabalho extra. Então você não tem tempo para Deus. Eu tenho tempo com a minha família. Bênção, tem que ter mesmo. Eu tenho tempo com a minha esposa, tem que ter mesmo. E o tempo com o Senhor? E o tempo na célula? E agora a célula online é bênção, irmãos. Mas é 5 minutos só para me preparar ali, para eu, né, se eu mostrar só o rosto, né, eu posso estar de pijama. Mas e a comunhão? E estar junto? Porque vai gerar em mim o quê? Eu vou ter que me organizar melhor. Eu tenho que organizar melhor o meu tempo para chegar na célula no horário, para chegar no culto no horário. Eu preciso me organizar em relação a isso. O apóstolo Pedro estava na casa de Cornélio e ele falou assim, eu não vou perder tempo. Eu tenho a fazer, mas eu vou investir esse tempo. A Bíblia não fala, né, mas eu creio que Cornélio foi levantado ali um líder. Foi levantado ali alguém que fez diferença, principalmente dentro da sua casa. Ele podia ter levado, não, vamos lá falar para os soldados. Ele, não, eu quero dentro da minha casa. A salvação começa dentro de casa. E eu quero ser um líder dentro da minha casa. Então, mas está difícil dentro de casa. Mas Deus vai ajudar. Eu tenho sido humilde, eu tenho sido ensinável, eu tenho sido disponível para Jesus, para aprender. Tudo isso, Cornélio tinha um único objetivo, trazer salvação. Primeiro, para a casa dele, para a família dele. E ele nos ensina, né, que a nossa primeira célula é o nosso lar, é a nossa casa. Eu lembro que, quando a gente começou, era eu e minha esposa. Uma semana eu dava célula para ela. Aí na outra semana ela dava célula para mim. Né? E o estudo vinha para os dois. Mas a gente entendeu que precisava investir tempo. Precisava investir tempo, né, e se dedicar às coisas do Senhor. Então a primeira célula foi lá em casa, um dando a célula para o outro. Mas antes disso, e aqui eu quero finalizar, né, e chamar aqui o ministério. Há 7 anos atrás, né, foi um Pedro e uma pedra lá em casa. Foi um Pedro e uma pedra. Pastor Alexandre e pastor Luciana. E eles falaram assim, olha, a gente vai para Portugal.
né? E antes da gente ir, a gente queria apresentar a visão do discipulado para vocês. E eles não falaram que a gente vinha naquele primeiro momento, né? Mas a gente quer ensinar. Você tem humildade para aprender? E eu pensei comigo, será que eu vou conseguir aprender? Será que eu sou ensinável? Será que eu estou disponível? Porque eu falava para ele, não, pastor, eu trabalho, não vai dar tempo. Eu reclamava, você acha que não foi fácil assim não, irmãos? Eu argumentava, falava, não tenho tempo. Mas eles não desistiram. E eu não podia perder aquela oportunidade. Eu não podia perder. E eles insistiram. E Pedro estava ali insistindo com a vida de Cornélio. Ele podia ter falado, não, eu não vou. Eu não vou, Senhor. Não pode. A lei proíbe. Mas a gente entende quando vem do Senhor para a minha vida e para a sua vida, Deus ele vai colocar Pedros na sua caminhada. Na sua caminhada. E engraçado, irmão, isso foi 7 anos atrás. E ontem teve célula lá em casa. E não fui eu que dei a célula. Não foi a Fabiana. Foi a Melissa. Quem que é a Melissa? Melissa é minha filha. O discipulado não vai parar em nós, irmãos. Ele entrou na minha casa, porque alguém investiu. E tem pessoas que querem investir na sua vida. E você vai investir na vida de outras pessoas. E ontem eu estava lá ouvindo minha filha, dando a célula. Eu jamais imaginava, mas eu sonhava com isso. Isso estava no meu coração quando eu vim para Portugal, missionário, eu nem sabia o que era isso, nem sabia como fazia isso. E Deus falou para mim assim, você vai lá, mas são seus filhos que vão mais longe. Eles que vão, e já está vivendo, irmãos. Porque eu me posicionei, eu fui humilde, eu fui ensinável, e eu fui disponível. Então, essa palavra que eu quero deixar para você, que não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma. Não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa família. Deixa Deus fazer em você e através de você. E eu queria orar com você, te encorajar a ser um discípulo de Jesus, a abrir a sua casa para Jesus. Eu não sei quantas pessoas aqui estão em célula ou que não estão em célula. Quantas pessoas não estão em célula aqui? Pode levantar a mão, irmãos. Não vou pedir para ficar em pé, não. Não estão em célula. Não têm frequentado célula. Célula é benção. E você abrir a sua casa para um Pedro, para uma pedra, entrar na sua casa. Vai transformar não só a sua vida, mas a sua família. Fique de pé.